Olá, meus amigos, mais uma vez um novo vídeo aqui para o canal e, como sempre, mais um assunto bombástico, mais um assunto polêmico que com certeza você vai ficar assim estupefato. Você sabe que tem um garoto aí que é a sensação, né? Um garoto aí que está fazendo coisas incríveis. Na verdade, ele não faz nada, né? Ele tem muito lábia, ele tem muito migué, migué, para quem não sabe, é sutilezas, né? É lábia, é 171, né? E aproveitando o trocadilho migué, eu estou falando simplesmente de Miguel Oliveira, sim, o garoto prodígio da igreja de hoje, né, de 2025, esse menino que anda fazendo aí loucuras, e todos os podcasts querem convidar o cara, rapaz, incrível. Você já prestou atenção? Eu vou trazer um vídeo dele agora, tá? É a primeira vez que eu estou gravando um conteúdo para falar das peripécias do Miguel Oliveira, o profeta mirim, que está revolucionando aí. É a primeira vez, eu ainda não tinha parado para fazer um vídeo sobre esse assunto. Já é bem debatido, bem discutido, é um assunto que já está bastante gasto, né? Está gasto assim por parte dos ateus aqui do YouTube. Quem tem canal aqui já com certeza já falou aí das peripécias do Miguel Oliveira, né? E eu ainda não tinha falado, mas eu resolvi falar hoje nesse vídeo. Eu não queria falar, mas acabei achando um corte, né? Um trecho de uma live onde ele participou no podcast, e eu fiz questão de trazer esse recorte aqui para a gente analisar as palavras dele e depois a gente fazer um comentário em cima do que ele falou nesse podcast, tá certo? Então, se você quer saber o que foi que o Miguel Oliveira, né, o Miguezinho, o Miguelito, o que ele andou falando nesse recorte, nesse podcast em que ele esteve presente, foi agora essa semana, foi essa semana ainda. Então, fica comigo nesse vídeo, vá até o final, para que você não perda nada, para você não perder nada, para você entender a gravidade do problema, tá bom? Então, vem comigo para o vídeo de hoje. Aproveitando, já deixa o like, se não for inscrito, se inscreva, acione as notificações para você receber, né, os avisos do YouTube sempre que a gente lançar um novo conteúdo aqui no canal Sem Religião. Desde já quero agradecer a você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá certo? Então, bora para o vídeo, para o conteúdo do vídeo de hoje. A questão da dúvida, a Bíblia dá base quando ela pede pra gente julgar as profecias ou julgar os espíritos, né? Quanto a isso, não cai em blasfêmia. Você duvidar da profecia, exatamente. Não especificamente do profeta, né? Uhum. Existe um versículo que se assemelha a isso: julgai as profecias, mas não o profeta. Sim. Sabe o que as pessoas implicam muito comigo, porque eu caio e eu pulo e eu rodo e não sei o quê. Cara, talvez o profeta Eliseu nos dias de hoje seria chamado de pedófilo. O profeta Eliseu na Bíblia seria chamado de pedófilo. Porque quando um menino morre, ele deita boca com boca. Tá no texto. Boca com boca, braço com braço, perna com perna. Ele também seria chamado de feiticeiro. Ele pegou um prato com sal e jogou na água e a água sarou. Atos proféticos. Né? Atos proféticos. Então, assim, é meio complicado você querer explicar para essas pessoas que não entendem nada do espiritual, não entendem nada de Deus, não entendem nada de altar, não entendem... Teve um caso que eu conversando com o pastor Eliseu, ele me contou, de um rapaz, a moça estava com câncer no rosto. E um profeta chegou até ela, tirou uma máscara que ela estava usando com câncer, cheia de pus, comeu a máscara. Pastor Gilmar Santos. Pastor Gilmar Santos. Comeu a máscara, a moça foi curada. Sim, isso aconteceu.
Fala pra mim. Verdade. Uma loucura, sim ou não? Sim, doideira. Sim, doideira. O pastor Marcos Pereira, do Rio de Janeiro, que um dos filhos dele na fé, que é um grande amigo meu, o pastor Daniel Candeias, o Antônio Garotinho, ele não teve uma rebelião, acho que foi em Bangu. O Antônio Garotinho, o governador do Rio de Janeiro, não estava conseguindo parar a rebelião. Bop, não estava conseguindo parar, os presos estavam revoltados. Esse cara tem um Marcos Pereira. Ele tirou o paletó, jogou no meio da cadeia, caiu mais de 200 presos pro chão. Como que você explica isso? É inexplicável. Como que eu chego pra um homem desse que vai dentro da favela, dá um teio no cara, o cara cai com arma e tudo? E não foi só uma vez que ele foi chamado pra parar a rebelião. Pra parar a rebelião. Então, assim, os profetas de Deus estão entrando onde muito engomado não tá entrando. Então, você nunca vai entender a loucura da fé. É o acreditar, é o ato profético, não, eu creio. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que ainda não se viu nem se espera. Então, se eu crer, se eu tenho fé, que se eu tocar nessa garrafa de água e eu for curado, eu vou ser curado, irmão. É a minha fé. Entendeu? Os profetas, biblicamente falando, eles na época também eram muito incompreendidos. Vai compreender. Isaías ficou pelado em praça pública. Despido. Um Oséias que casa com uma prostituta, ele vai lá e pega ela de novo pra casar. Pra casar. Então, assim, é coisas que você não vai entender nunca. Nunca. Profetas que batiam de frente. Era Elias que falava que ia chover segundo a palavra dele. Era Malaquias que naquele tempo, da época de Malaquias, estava tendo uma corrupção no tempo que os sacerdotes estavam se corrompendo e por aí vai. Ele vem com a palavra de dízimo, vem a palavra de oferta, vem a palavra de conserto. Então, é coisas que nunca vão entender, nunca vão compreender. E tudo aquilo que Deus fez na Bíblia foi descompreendido. Jonas, ele entrou em conflito com Deus, porque ele pensou que Deus ia agir com justiça para Nínive. E Deus não agiu com justiça para Nínive. Deus agiu com amor e com misericórdia. Deus colocou uma palavra na boca dele para ele pregar para aquele povo ser salvo. Porque Deus não tem prazer em agir com justiça, de matar. Deus tem prazer de ver aquela pessoa sendo o quê? Sendo salva. Então, a gente está vivendo um tempo que os profetas de Deus estão caindo em deboche. O diabo teve uma reunião no inferno e o diabo, ele conversou com os demônios e ele falou assim, ó, eu vou fazer a igreja de circo. Eu vou fazer os profetas de palhaço. Os profetas vão ser palhaço. Eu vou colocar os profetas como palhaços. O povo vai dar risada das palavras, em descrédito. É interessante hoje eu abrir a rede social e fazer chacota. É interessante num culto eu fazer como se fosse uma plateia do Silvio Santos e dizer que eu sou um Silvio Santos eu pregando. Aí, às vezes, eu fico imaginando o que seria mais adequado. Eu com a pistola na mão, como eu vi no Rio de Janeiro, ou com a arma. Eu fui no Rio de Janeiro. Eu preguei na favela do Jardim América. Eu vi um menino de 9 anos de idade com um fuzil na mão. Eu vi um menino de 9 anos de idade com um fuzil na mão. E um amigo nosso, o Marcos Lima, que tá me assistindo, ele olhou assim pra mim, olhou pro menino. Eu tava com a Bíblia na mão, ele tava com o fuzil. E ele falou assim, Miguel, pode bater o tanto que quiser bater em você, mas é melhor você com a Bíblia do que com o fuzil. Então tá aí o vídeo do Miguel, ele falando aí nesse podcast. É impressionante como as pessoas que têm os seus podcasts aí convidam ele, né, para falar. Claro, para atrair visualizações, para atrair inscritos, etc. Porque não tem nada de interessante, nada de espetacular, nada de extraordinário. Não vejo absolutamente nada. Podia ter um podcast de ateus, sabia? Será que o Miguel aceitaria ser entrevistado por um ateu? Porque esses podcasts, onde ele vai, são sempre de crentes, né? Que querem ali dar pão e circo para o povo. Que é ali um astro mirim, né? Para falar coisas espetaculosas que chame a atenção do público, né? Que chame a atenção do público. Então, é sempre um espetáculo. E podia ter, sim, um podcast de ateu. É a minha sugestão, né? Então, já deixando aí essa dica, né? Vamos ao assunto do conteúdo do vídeo do rapaz, né? Vamos ver o que o menino prodígio andou falando aí nesse podcast. Bom, ele diz aí que ele se inspira no profeta Eliseu para ele falar e fazer as coisas que ele anda fazendo nas pregações por onde ele vai, nas igrejas por onde ele anda, né? Claro que o Miguel, se você acha que ele é um fenômeno do mundo evangélico, do mundo gospel, mundo religioso, vamos dizer assim, ele é um fenômeno mais pelas palhaçadas que ele fala e faz, né? Que são inúmeras.
ele tem um repertório incrível de palhaçadas, de invencionices, de coisas que não tem o menor sentido. São coisas mirabolantes, são malandragem mesmo. E claro, ele faz tudo isso porque ele vem de uma escola onde seus mestres são, já diz, né? São mestres na arte do engano, na arte das ilusões, né? São ilusionistas, né? São ilusionistas, porque falam de coisas que não se comprovam, eles falam de coisas que eles não conseguem provar, eles se espelham nos personagens da Bíblia, mas eles não fazem, de fato, o que os personagens da Bíblia, dentro do contexto, é claro, fizeram. Se espelham nos personagens da Bíblia, mas não fazem o que eles fizeram, ou coisa pelo menos parecida. Não fazem. Então, ele se inspira nos personagens bíblicos. Por exemplo, ele fala que o profeta Eliseu, sucessor do profeta Elias, o profeta Eliseu, sucessor do profeta Elias, um criminoso perverso, né, o profeta Elias, e, claro, o seu aluno, o profeta Eliseu, também autor de uma chacina em que morreram 42 meninos, 42 garotos. Sim, ele foi o autor, dentro do conto mitológico da Bíblia, ele foi o autor desta chacina de 42 meninos que morreram pela força da sua maldição, só porque zombaram do careca. Olha que eu sou careca, né? Mas nem por isso eu faria tal absurdo. Nada justifica os crimes que esses caras cometeram dentro do contexto da Bíblia. E olha só o que acontece. O menino Miguel Oliveira se inspira nesse criminoso. Se inspira nesse criminoso chamado profeta Eliseu, que matou aí 42 garotos, simplesmente porque ele não gostou da brincadeira, não gostou de ser tratado como careca, né? Então, são esses absurdos que a gente tem que refutar aqui. A gente tem que refutar, né? Ele não cita, né? Ele não cita aí essa chacina dos 42 garotos que morreram pela palavra desse profeta criminoso aí, né? Ele não cita esse crime, porque isso é absurdo, é bárbaro, né? Então, para ser justo, teria que, né, citar também os erros que ele cometeram, que os personagens da Bíblia cometeram, como nesse caso do profeta Eliseu. Esse relato dos 42 garotos que foram mortos pela palavra do profeta Eliseu, uma verdadeira chacina, uma verdadeira barbárie, né? Um derramamento de sangue absurdo, está no livro de 2 Reis, capítulo 2, e nos versos 23 e 24. 2 Reis 2, 23 e 24, você encontra essa narrativa absurda. Então, o Miguel Oliveira, ele se baseia nos personagens criminosos da Bíblia. Já pensou se essa moda pega? Os garotos da idade dele, todos se espelhando nos personagens bíblicos e também praticando as aulas que eles aprenderam com os seus mestres, né? Seus mestres, professores, como, por exemplo, Júnior Trovão, Eliseu Rodrigues, né? Quem mais? Marcos Feliciano. Esses caras são exímios, são PhDs na arte de arrancar dinheiro do povo com as mentiras e ilusões tiradas desse livro mágico aqui, Então eles são crânios nisso,
aí estão inspirando essa nova geração de mentirosos do reino da mentira, do reino da igreja mentirosa, que não tem nada de sinal. Então o Miguel Oliveira cita aí o profeta Eliseu, que foi para ele, né, um ícone, um cara fantástico, que deitou-se por cima do menino, e ele disse: se o profeta Eliseu tivesse no dia de hoje, as pessoas vissem ele fazendo isso, se deitando sobre o menino, iam chamar ele de pedófilo. Se fosse nos dias de hoje, esse profeta aí, esse criminoso, ele não só seria chamado de pedófilo, claro, ele não seria chamado de pedófilo, mas ele seria preso pelos crimes que ele cometeu. Por exemplo, esse crime aqui, de 2 Reis 2, 23 e 24, seria suficiente para ele mofar atrás das grades. Né? Porque se for considerar que esses personagens cometeram esses crimes e mesmo assim continuam desfrutando desse status de homem de Deus, então os criminosos do Brasil podem, né, cometer o crime que quiser, sair da cadeia e ir para a igreja, para os púlpitos das igrejas, que vão ser aplaudidos, né? E isso aí é o que acontece. A gente sabe que isso aí é muito comum no meio da igreja. Eu não vejo isso exemplo nenhum para ninguém se espelhar, para uma criança se espelhar num criminoso, né? Num bárbaro, num criminoso que cometeu um crime simplesmente de uma chacina de 42 meninos, matou 42 meninos. Esse crime está nas costas desse criminoso. E como é que um garoto desse se espelha num criminoso desse? Tá, aí ele fala que ele jogou um prato de sal nas águas e aconteceu, se deitou por cima do garoto e fez milagres. Mas quais são os milagres que o Miguel anda fazendo? Quais são? Quais são os milagres que esse menino anda fazendo para ele se tornar esse fenômeno, para ele andar de podcast em podcast, para ele estar no pico das mídias aí, abalando, né? Quais são as obras dele? Coloca aí nos comentários desse vídeo quais são as obras desse garoto aí, para ele ser essa personalidade, né, do ano aí. Ele está se tornando a personalidade do ano, o menino prodígio, né? E ele tem sido reprovado, criticado. Ele tem sido reprovado e criticado não é pelos ateus, não. Ele tem sido reprovado, ele tem sido criticado, ele tem sido motivo de repúdio, pelos próprios religiosos, que também não são flor que se cheira coisa nenhuma, que também não fazem coisas boas coisa nenhuma, né? Porque são tudo iludido, né? São todos iludidos pelas mentiras da Bíblia. Mas os verdadeiros inimigos são os próprios evangélicos, e ele se gloria. É um menino que tem uma arrogância absurda, é prepotente, é debochado, é tudo isso. Tá, então bora aqui, tem mais 2 pontos aqui que eu quero comentar aqui nesse vídeo. Ele citou também o caso do pastor Gilmar Santos. Nesse vídeo aí que eu coloquei, ele citou o caso do pastor Gilmar Santos, que é outro maluco, outro esquizofrênico, que vive arrumando artefatos para enganar os lesos e idiotas, né, que o consideram como um homem de Deus, né, como um homem de Deus. Esse Gilmar Santos, falou aí o Miguel, e apoiado, né, respaldado pelos caras aí do podcast, que são outros boca de burro também, são tudo um bando de boca de burro, né, que em vez de chocar ele, né, confrontar o menino, não, fiquem achando assim que o cara é um espetáculo, é um máximo, é um fenômeno, é um gênio. Uau, esse Miguel é um gênio, cara, nossa, e aplaude, dá risadas. São uns retardados também, né? São uns retardados. Eu não estou aqui para ofender, mas dá nojo a gente ver os caras
desse se admirando, né, das merdas que um moleque desse faz, né? Um garoto desse faz, né? Então esse menino aí, o Miguel falou aí que o Gilmar Santos tirou a máscara de uma mulher que estava com câncer e comeu a máscara. Olha isso, gente. Olha isso aí. Não, porque as coisas, os profetas de Deus, os homens de Deus, eles fazem coisas que ninguém compreende. São loucuras, porque a loucura da fé, ela é incompreensível para as pessoas. O cara arrancar a máscara de uma pessoa que está doente, que está com feridas expostas. Imagina que coisa nojenta seria isso, né? Se caso isso foi verdade. Ele pode ter feito para impressionar, mas curar mesmo não. E por que só um caso isolado, só um? Por que só um? Por que esse mesmo pastor Gilmar Santos, citado aí pelo Miguel Oliveira, por que ele não foi visitar os hospitais de câncer lá de Barreto, né? O Hospital de Câncer de Barretos, no interior de São Paulo, acho que é lá em São Paulo, né? Município de São Paulo, né? Do estado de São Paulo, Barretos. Por que ele não foi lá nesse hospital para dar cura para todos os meninos que estão com câncer, né? Por quê? Que somente um milagre desse, um milagrezinho isolado desse, né? Isso não foi descoberto pelas mídias, né? Não foi assunto do Jornal Nacional, do Jornal Hoje, do Jornal do SBT. A gente não viu falar desse milagre. Por que esses milagres eles não são destacados nas mídias televisivas? Por que só contam de boca a boca assim? Por que não mostram os fatos de verdade, né? Isso é uma grande mentira, uma grande ilusão, mas o povo evangélico ele é movimentado por isso. Ele é regado por mentiras, é regado por fantasias e ilusões. O povo evangélico do Brasil gosta disso. Eles gostam disso, eles não gostam de racionalidade não. Eles não gostam de uma mente lúcida que confronta as ilusões mentirosas, né, as ficções. Eles gostam da mentira. Mentiras que fazem eles, né, ter orgasmos, né? E quando eles glorificam, aplaudem e tudo, isso é um orgasmo que ele está sentindo, né? Agora, por que o Miguel também não faz as mesmas coisas? Lembrei. Então foi por isso que o Miguel pegou o laudo daquela mulher que estava com câncer, se lembra? Pegou esse laudo e rasgou, né, ali de frente das câmeras, né? Ele não foi assim igual como fez o Gilmar Santos, que é um ícone para ele, né, um espelho dele, mas ele fez uma loucurazinha dentro ali da província dele, né? Uma loucura de rasgar pegar o laudo, né? E você está curada. Deus rasga teu câncer, né? E por que o Miguel não vai dos hospitais também? Por que só faz isso no púlpito das igrejas para impressionar diante das câmeras? Porque está sendo filmado, porque esses vídeos vão viralizar, né, no YouTube, nas redes sociais, no TikTok, no Kawaii, por aí. Gente, o Brasil precisa de autoridades que tenham firmeza para corrigir esses absurdos. As autoridades precisam se despertar. As autoridades estão se deixando levar demais, fazendo vista grossa. Parece que isso aí não tem nada a ver. Por que as autoridades do nosso país não corrigem essas coisas? Essas loucuras, esses absurdos que estão arrastando multidões de pessoas. Claro, porque tudo gira em torno, né, do voto. Tudo gira em torno do voto. E os pastores, as igrejas evangélicas, é o maior reduto
eleitoreiro do país, né? Claro, por isso que as autoridades não ousam em corrigi-los, né? Não ousam em corrigi-los, para não perder o voto da próxima eleição. Tá claro isso, né? Pois bem, então o Miguel Oliveira continua falando e fala também usando aí a referência do pastor Marcos Pereira, aquele que orou na cabeça do Jason Ferrer, lembra? Marcos Pereira, né, que teve vários processos, né, foi preso até, teve várias acusações rodando em torno dele, que ele estava ligado ao tráfico, associação para o tráfico, ele foi acusado de estupro, isso mesmo, vulneráveis e tantos outros crimes, mas ele já saiu da cadeia, né? Então o Miguel Oliveira usa a figura do Marcos Pereira, que foi convidado pelo Antony Garotinho para parar uma rebelião, e ele, jogando o seu paletó, derrubou ali centenas de presos, todos caíram endemoniados. Mas por que esse Marcos Pereira não para a violência no Rio de Janeiro, já que ele é um profeta de Deus? Por que ele não para a violência no Rio de Janeiro? Isso aí tem coisa suja por trás, né? E é claro que não tem Deus nenhum, né? Não tem Deus nenhum. Tudo isso aí são estratégias, são malabarismos dos pastores, dos pregadores, desses falsos profetas no sentido de falarem falsidades, porque não existe falso profeta e nem profeta verdadeiro. Tudo que está na Bíblia é apenas personagens mitológicos criados por quem escreveu a Bíblia. Criaram esses personagens, né, fazem parte de um enredo, né, de um roteiro, colocaram ali, mas na verdade eles nunca foram profetas de um Deus igual que escreve a Bíblia. Um Deus que fala com os homens e tal, e manda eles fazer isso, fazer aquilo. Então o garoto termina aí a fala dele dizendo: coisas que você não vai entender nunca. Claro, para uma mente racional, para uma mente lúcida, como a minha, como a sua, isso não tem o menor cabimento. Isso só cabe na cabeça de asno, cabeça de cavalo, cabeça de burro, gente idiota é que vai comprar esse tipo de coisa. Compra porque gosta do engano, né? Gosta de diversão. O engano é uma diversão, né? Faz parte de um show circense, entendeu? O Miguelzinho aí, ele é um artista circense. Não sei se eu falei a palavra certa, se é circense ou se é circense, né? Me corrija aí se eu estiver errado. Pois esse garoto aí, ele é um artista do mundo gospel, do mundo religioso, onde a sua plateia são todos, né, afanados. São todos afanados pelas mentiras e ilusões que ele conta, baseado no livro anacrônico cheio de absurdos. Mas está tudo certo. Então, pessoal, era esse o conteúdo do vídeo de hoje. Agora, fica a seu critério. Você que nos assiste aqui, comentem, compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva. E quero pedir uma força. Ajude o canal. Ajude o canal com Pix. Mande uma oferta de amor para esse canal. Mande o seu dízimo. Mande o dízimo aqui para o canal, para ajudar a pagar a internet, para ajudar a melhorar a produção dos nossos vídeos. Tá vendo aí, ó? Eu coloquei aqui agora, tá? O Pix, a chave Pix,
desse canal. Esse canal já tem a sua própria conta, tem a chave Pix aqui, né? Canal sem religião, né? @gmail.com, né? Tudo certinho aí. Você pode colocar aí o valor que você depositar, não estou estipulando, o valor que você doar para o canal, nós vamos investir aqui no canal. Quero fazer menção de um amigo aqui, que nos assiste sempre, é o Márcio Ferreira. Sim, o coveiro ateu. Aquele mesmo que já esteve lá no canal do Anthony, né? Já deu, forneceu um conteúdo, um vídeo, né, que ele gravou lá no cemitério. Pois é, o Márcio Ferreira é um companheirão aqui do nosso canal. Foi aqui no canal, foi nós que descobrimos ele, né? Descobrimos ele. Foi aqui no canal, ele é inscrito aqui e ele nos mandou um Pix de R$40. Muito obrigado, viu, Márcio? Muito obrigado pelo seu Pix que você mandou. Eu estava trabalhando e quando eu cheguei em casa eu fui conferir e estava lá o Pix que foi mandado pelo nosso amigo Márcio Ferreira. Então eu quero agradecer ao Márcio, e assim como o Márcio fez, eu gostaria de pedir que você ajude o canal. Por quê? Porque a gente precisa, sim, não tem como. Se você pegar o canal do Jason Ferrer, ele hoje está viajando, ele está indo para São Paulo, foi para o Distrito Federal, foi para Curitiba, mas ele precisa de recursos para ajudar ele a gerar mais conteúdos, né? Se você vê o canal do Antônio Miranda, que está grande, né? Está de peso aí, é um canal de ponta, né? O Teologia Reversa, mas ele tem um povo que ajuda ele, e eu não acho errado, Tem outros canais também que tem aí os seus colaboradores. Então por que você não nos ajuda? Colabore agora mesmo com um valor representativo, com um valor simbólico, que seja ele qual valor seja, será bem recebido e bem aplicado aqui no canal. E certamente eu farei questão de mostrar em que foi aplicado o seu Pix, a sua ajuda. Tá bom, gente? Então era isso. Meu muito obrigado e até o próximo conteúdo. Eu acredito que eu vou trazer um outro vídeo desse garoto, do Garoto Prodígio. Tá bom? Coloque aí nos comentários o que você achou. Tá certo? Meu abraço para você.